E o Flamengo avança na contratação de atacante, eu vou trazer tudo no vídeo de hoje. Além disso, tem o Wallace e Matheus Gonçalves com propostas fortes e podem deixar o Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes, os valores e tudo que envolve essa possível saída deles dois e a chegada de um novo atacante, além, é claro, da preparação do Flamengo para o jogo contra o Galo. Tem polêmica aí, tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Começando com essa preparação do Flamengo para esse jogo de quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Galo. Flamengo que deve ter os retornos aí, não só de Alexandro, como a gente já trouxe, mas é bem provável que o Ayrton Lucas volte a ser relacionado. Ele que está se recuperando de uma maneira até mais rápida do que o esperado, a cicatrização evoluiu bem. Ele já treinou no campo com os outros jogadores ontem e existe essa expectativa aí dele ser relacionado. Ainda não se sabe quem vai ser o titular, até porque o Vinha tá jogando bem também. Então, a gente fica nessa expectativa aí para saber quem vai ser relacionado. Quem deve jogar, muito provavelmente de titular, é a dupla Wallace e Pedro, porque os dois foram suspensos nessa última rodada e não jogam no fim de semana, então a tendência é que eles sejam aproveitados como titular nessa partida de quinta-feira. Mas por quê? Porque existe a informação, e aí veio até do Vênia Casagrande, de bastidores, que o Felipe Luiz ele tem o respaldo da diretoria para poupar jogadores nessa partida contra o Galo e deve ser o que ele vai fazer. Não se sabe ainda se vai ser o time inteiro, se vai ser só, assim, em algumas peças, mas o fato é que o Flamengo vai poupar nessa partida pela Copa do Brasil. E a gente sabe que no critério de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, hoje, e foi discurso do Boto quando chegou, foi discurso também do BAP, o Flamengo coloca como uma terceira prioridade aí a Copa do Brasil. E claro, o Flamengo está fazendo muita contratação, então tem elenco para ter um time muito forte, mesmo poupando algumas peças. Então a gente fica no aguardo aí, na expectativa, para saber qual vai ser o time que vai enfrentar o Galo nessa quinta-feira no Maracanã, que já tem aí essa parcial, como eu trouxe, de cerca aí de... na verdade, a gente tinha trazido uma parcial do jogo de domingo contra o Ceará, que era de 50 mil, e agora está igualando essa marca para o jogo agora de quinta-feira também. Já tem a última parcial foi na noite de ontem, 49 mil ingressos vendidos, então expectativa de casa cheia aí para Flamengo e Galo, e a gente fica nessa dúvida, principalmente em relação à lateral esquerda e sobre a questão do ataque. Será que ele vai entrar com Wallace e Pedro? Eu acho que tem que entrar dessa forma. E ainda acho que tem que entrar logo com o Luiz Araújo na ponta direita, para ser o que é para mim hoje o ataque ideal, ainda sem considerar o Samuel Lino, essas novas chegadas. Acho que tem que jogar com Luiz Araújo na direita, o Wallace na esquerda e Pedro centralizado. Então, tô na expectativa aí do Flamengo jogar com esse ataque na quinta-feira. E comenta aí, quem você escalaria, qual ataque você acha que é o ideal pro Flamengo nesse momento, beleza? Tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é
a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Falando de novo em Samuel Lino, agora que eu mencionei ele sobre essa possível titularidade, quando ele tiver à disposição, 100%, chegou ontem, já tem musiquinha, chama o SAMU, saiu lá de Madrid para jogar no Urubu, ele já tá no clima aí da galera da torcida, e o Flamengo fez aquela postagem fazendo a alusão lá, a menção à Master Liga, né, do jogo do Pro Evolution, do eFootball aí, que a galera brinca quando os times fazem muita contratação de times da Europa, assim, que é raro, né, mas aí quando acontece a gente fala que parece Master Liga, que era o que acontecia antigamente. Você pegava qualquer time e ficava contratando os caras da Europa e não tinha muito aquela... Não tinha problema, era como se fosse uma contratação normal, e é isso que o Flamengo tá tornando, né? O Samuel Lino vai jogar com a camisa 16, já teve contato lá com o Felipe Luiz, já falou com ele, o contrato já tem a informação de que é válido até fim de 2029, ou seja, tem um tempo bom ainda aí de contrato pela frente, e é isso. E tem um detalhe aí que quem se deu bem nessa situação foi o São Bernardo, que é o time formador do Samuel Lino, vai ter direito a uma porcentagem, 1,6% do valor total da negociação, que é de 22 milhões de euros, ou seja, vai receber aí 352 mil euros, mais de 2 milhões de reais, e aí para um time que, se não me engano, está na Série C, isso faz aí a diferença absurdamente, até para um ano inteiro. Então, é um detalhe aí muito legal de saber do São Bernardo se dando bem aí com essa negociação do Flamengo com o Atlético de Madrid. Vamos mudar de assunto, falar ainda do Emerson Royal, que a galera ficou chamando ele de Rodilindo, porque parece e tal. E aí o Rodinei respondeu nas redes sociais, entre outras coisas, falando que Rodilindo só existe um, mas no fim das contas desejando todo sucesso, brincando, né, claro, para variar. Rodinei é sempre nesse tom aí bem humorado. E aí depois o Samuel Lino respondeu e tal. Então, só um registro aí. E teve uma declaração do Emerson Royal durante a coletiva que foi o que mais marcou aqui, então eu trouxe para vocês. Sempre fui flamenguista e não sabia, a gente sabe internamente como foi difícil para vir para cá. Quero agradecer o Flamengo pelo esforço que fizeram para que eu chegasse aqui. Eu já joguei no Maracanã como adversário e é difícil pra caramba jogar contra o Flamengo no Maracanã. As pernas tremem. Os reforços que nunca viram isso com certeza vão sentir, vão se arrepiar. É uma festa linda. Queria deixar essa mensagem aos torcedores agradecendo. Então, tem aí essa questão do Emerson Royal. É tanto reforço que eu até confundo os nomes. Vamos falar rapidinho aqui de um episódio aí que a gente teve ontem pela manhã. Na chegada do Samuel Lino, deu uma polêmica aí do Flazoeiro, um outro youtuber, colocando uma moça que trabalha com ele dentro do avião. E repercutiu de forma polêmica. Muita gente dizendo que não era nada demais, muita gente dizendo que era muito invasivo. E aí depois disso, o Flazoeiro postou um vídeo explicando a situação, dizendo que apesar deles terem ficado em live um total aí de 5 horas, as imagens que ficaram rodando, elas estavam em loop, porque eles tiveram imagens do jogador dentro do avião, na saída, ali na entrada, mas que no total aí dava cerca de 4 minutos de imagens que eles ficaram colocando lá em loop para mostrar a questão lá do jogador enquanto estava rolando a live. E muita gente ficou dizendo não, que eles ficaram com a câmera na cara do jogador durante o tempo todo, etc e tal. E aí rolou todo um burburinho, aí, um boato nas redes que, assim, não tem muito o que opinar. Acho, talvez, para ganhar um pouco mais de visualização na live, ele tendo a imagem lá dentro do cara, isso acaba fazendo diferença, atraiu mais, tanto que foi a live mais vista nesse momento. Mas a gente sabe que pode gerar esse tipo de repercussão. Aí ele veio explicar e é isso. É o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Vamos mudar de assunto de novo aqui.
falar de Carrascal. Finalmente, Jorge Carrascal viajando. Ele já ontem, na noite, já estava no aeroporto, com um amigo postando foto com ele se despedindo. E ele chega hoje para fazer os exames no Flamengo, conversar com o José Botto, assinar o contrato. Ele que assina também até 2029. Então a gente fica aí na expectativa da chegada também de Jorge Carrascal. Ele que deve ser apresentado junto com Samuel Lino à torcida antes do jogo contra o Galo nessa quinta-feira, e a gente fica aí na expectativa para saber quando que eles podem estrear, se já podem pegar de repente um banco no fim de semana. Vamos ver no que vai dar. Voltando a falar de lateral direita, Palmeiras está acertando a contratação do Kelvin, que era um dos nomes visados pelo Flamengo, uma das opções, e os valores me chamam a atenção por serem até baixos. O Kelvin está sendo comprado pelo Palmeiras por cerca aí de 36 milhões de reais, que equivale entre 5,5 e 6 milhões de euros, e ainda de forma parcelada. Por exemplo, o Emerson Royal está sendo comprado por 9 milhões de euros pelo Flamengo. E o Kelvin, eu acho um bom jogador também. Só o campo vai dizer, tá? Não adianta a gente também querer dizer, um é muito melhor que o outro, outro é pior. São características diferentes e a gente só vai saber quem fez o melhor negócio com a bola rolando. É uma diferença razoavelmente grande aí, de 50% a mais, mas a gente só vai saber, de fato, quando a bola rolar. Então, não dá para fazer aquele julgamento agora sobre quem fez o melhor negócio. Isso aí a gente só vai saber quando a bola estiver rolando. Mudando de assunto mais uma vez, tem notícia aí de uma possível proposta chegando para o Al Nassr da França. Proposta do Olympique de Marseille, que despertou interesse aí pelo Al Nassr, que é destaque do Flamengo no último Mundial. Eles já estão de olho desde então. E ele vem sendo monitorado de perto pelo clube francês. Ainda não existe uma proposta oficial no papel, mas a tendência é que chegue essa proposta aí de até 20 milhões de euros pelo Al Nassr. O Flamengo já teve uma sondagem muito parecida, inclusive nos valores do Wolverhampton. O negócio não andou, porque o Flamengo conseguiu a renovação do Al Nassr, deu uma brecada na situação com o Wolverhampton, e aí a tendência, pelo menos é o que a gente espera, é que o Flamengo faça o mesmo caso o time da França chegue também com esse nível aí de proposta. Então, vamos esperar. Qualquer novidade nesse sentido eu trago aqui para vocês. Matheus Gonçalves, ele sim tem mais chances de sair, porque, como a gente trouxe aqui, informação trazida pelo Paparazzo Rubro-Negro, que chegaria uma proposta da Rússia por ele. Essa proposta está chegando. E agora a gente já tem os valores girando em torno aí de 10 milhões de dólares pelo jogador. E o Flamengo entende que é uma proposta interessante. Esses valores aí, se não agradam 100% a ponto de já aceitar, o Flamengo já senta para conversar. Olha, 10 milhões de euros, 10 milhões de dólares é interessante. Vamos conversar. O Flamengo, de repente, vai ajustar a porcentagem, não vai liberar os 100% do jogador, 10 milhões de dólares, de repente, por 70%, por 60% do Matheus Gonçalves e com uma porcentagem da futura venda. Então, a gente fica aí aguardando o desenrolar dessa história, mas existe, assim que se for confirmada essa proposta, porque ainda não está também oficialmente na caixa lá de e-mail do Flamengo, não está no papel, então a tendência é que, se chegarem valores nesse nível de fato, como vem sendo dito, o Flamengo não faça muito empecilho para o negócio acontecer. Então a gente vai continuar acompanhando aí para ver no que vai dar essa situação. E agora, falando já antes de duas saídas, agora uma chegada, porque o Flamengo está avançando na negociação por Lucas Beltrán. Flamengo, que até então não tinha colocado aquela proposta oficial, no papel, para a Fiorentina, tinha ido até lá, falado mais ou menos que tem interesse. A gente sabe que o Flamengo tem à disposição
de gastar por volta de 15 milhões de euros nesse atacante. E a resposta que ele teve da Fiorentina foi muito positiva. A gente até então sabia que a Fiorentina estava agradada com essa possibilidade e agora tem os valores exatos que a Fiorentina determinou como ideais para vender o Lucas Beltrán, que é algo em torno de 13 a 14 milhões de euros, e aí considerando a manutenção aí de uma porcentagem para venda futura. Então, tá dentro totalmente do que o Flamengo pensa em gastar por esse jogador. O empecilho continua sendo ainda a questão dele vir para o Brasil, vir para a América do Sul, que não é o que ele vê como ideal, porém, o Flamengo tem trabalhado bastante isso com contatos com José Boto, com Felipe Luiz, com outros jogadores de grande destaque no futebol mundial que jogam pelo Flamengo, para deixar claro que hoje o Flamengo não é comparável com a maioria dos outros times da América do Sul. Então, ele vir para o Flamengo é sim um holofote, é um passo além na carreira e não afeta em nada uma possível convocação dele para a seleção. Inclusive, ajuda ele a ser convocado com uma maior facilidade. Por exemplo, o Samuel Lino, um dos motivos que ele veio foi essa vitrine do Flamengo, que é hoje maior, por exemplo, do que a do Atlético de Madrid. Sim, ele se destacando por lá no Atlético de Madrid, não foi convocado. Se ele arrebentar no Flamengo, eu tenho certeza que ele vai ser convocado. Então, é o principal caminho aí que o Flamengo vem tentando, esse trunfo, tentando essa cartada para fazer Lucas Beltrán se convencer a vir para o Brasil, e a gente vai continuar acompanhando, e qualquer novidade traz aqui para vocês. Um último assunto aqui para fechar, que muita gente tem me perguntado, é sobre o Lucas Paquetá. Na verdade são dois assuntos. Primeiro eu vou falar aqui do Paquetá, que continua, o Flamengo tem esse princípio de acordo com o jogador, tem um possível fundo aí de reserva, entre aspas, que poderia arcar com esse valor próximo aí dos 30 milhões de euros pelo jogador que foram estipulados lá pelo West Ham, mas essa parte aí do valor do pagamento ao West Ham, ele tem uma grande chance de ter um aporte da Pixbet, porque toda vez que começa esse assunto a crescer mais, a Pixbet entra na jogada, começa a falar. Outro dia mandou uma indireta falando que vocês querem que eu solte a carta, no sentido de ajudar na contratação. Então, ele provavelmente teria essa ajuda aí, o Flamengo teria essa ajuda da Pixbet para trazer o Paquetá. Porém, não foi para cima com tudo ainda, apesar de já terem acontecido algumas reuniões, mas qualquer avanço adicional só vai acontecer quando o resultado for oficializado. Porque, apesar de saírem em todos os veículos que ele vai ser absolvido, que isso é certo, que não tem risco e tudo mais, ainda não foi oficializado. Então o Flamengo aguarda isso acontecer para poder, de fato, fazer tudo acontecer e negociar e sentar e ir a mais e à frente nas conversas com o West Ham, e a gente fica acompanhando tudo aqui e qualquer novidade traz aqui para vocês. Último assunto é sobre Michael. O Michael, que muita gente vem me perguntando se vai sair mesmo, se não vai. Ele negou aquela primeira proposta lá do Al Ula, da segunda divisão da Arábia Saudita. Depois chegou uma proposta do Al Duhail, que diz ser um pouco melhor e ser uma proposta de venda. Ainda não tem um desfecho ainda totalmente definido, nada mais se falou depois disso, não se falou se o Flamengo aceitou ou não. A tendência era até que o Flamengo aceitasse, porque os valores envolvidos eram bons, girava em torno de 10 a 12 milhões de dólares pelo Michael, mas o jogador não ficou convencido com a proposta até o momento. Não tem informação dele ter negado, mas também não temos mais informações sobre o negócio ter avançado. Então, tá nesse pé aí de indecisão a saída de Michael. Sobre o Cebolinha, que também foi ventilado aí por Grêmio, depois os empresários do jogador disseram que ia chegar uma proposta aí, ou mais propostas até da Europa. Nada até o momento também. Por enquanto, Cebolinha e Michael ficam no clube só
por falta de acordo aí com outros times, então a tendência é que eles dois fiquem, a não ser que cheguem novas propostas interessantes. Beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!